Paz do Senhor, irmãos que se encontram aqui na igreja. Deus abençoa. E os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais possam estar compartilhando a nossa live de hoje, assim como a de todos os dias, e nos ajudando a levar a palavra de Deus para todos que estão necessitados neste momento. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 5, 17. E fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é Deus, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes impondo os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, irmãos? Irmão, aqui, como Deus fala, nova criatura somos, e dependemos ser ministro, ocupante, falante de Deus, uma palavra, levar a palavra do Senhor para muitos que estão necessitados. Se somos novas criaturas, irmão, temos que seguir os nossos caminhos, andar nos caminhos do Senhor, porque eu creio que com Deus tudo é possível, e Ele determina o tempo de cada um para cada coisas aqui na terra. A gente tem que estar ligado, sim, e irmãos, para nos ajudar aqueles que estão necessitados também. Assim como nós estamos necessitados da palavra de Deus, tem muitas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E se Ele nos deu esse ministério, meu irmão, que somos novas criaturas, e eu creio que Deus tem algo novo, não só para a minha vida, mas para a sua vida. E a bênção de Deus está por vir. Deus abençoa a todos e compartilha essa live. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou grato a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite, porque a palavra de Deus nos diz que aonde estivesse dois em seu nome, ali Ele estaria presente. Então eu creio que nessa noite Ele já se faz presente aqui, e a presença dEle se faz presente aí onde você está também. Por isso eu quero orar com você agora. Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida, as suas preocupações, as suas inquietações, os seus medos, porque eu sei que em Deus nós somos mais do que vencedores. Oremos ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade que estamos tendo neste momento, Senhor, de poder, meu Pai, estar na tua presença, de poder, ó Deus, estar ministrando a tua palavra. Sabemos que tudo nessa vida há de passar. A única coisa nessa vida que nunca há de passar é a sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, que a sua palavra, ela realmente venha trazer uma revelação,
para os corações que nos ouvem nesta noite aqui na igreja, através das redes sociais. Nós declaramos que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedor. Nós cremos que nós temos, que nós somos aquilo que a tua palavra diz que temos e que somos. Por isso, em nome de Jesus, nós já declaramos uma noite de bênção e de vitória no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus havia tirado o povo de Israel do Egito. Ali no Egito, esse povo, eles viviam uma situação aquém das promessas de Deus. Eu sei que você também já viveu situações assim também. E o que nos chama a atenção em si é quando nós já vivemos um tempo bom, quando nós já vivemos um período onde nós vimos o cuidado de Deus com os nossos próprios olhos, quando nós fomos beneficiados pela bondade, pela fidelidade de Deus, e nós regredimos em vez de progredirmos. Nós recuamos em vez de avançarmos. É muito bom quando nós damos testemunhos de coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Mas não é tão satisfatório quando nós temos que reconhecer e testemunhar coisas ruins que também estão acontecendo na nossa vida. E o que nos chama a atenção é quando nós tentamos esconder, só que as pessoas que estão à nossa volta, que nos conhecem, que sabem o que já aconteceu na nossa vida, o que Deus já fez na nossa vida, e as pessoas começam a ver uma realidade totalmente aquém daquela realidade de outros tempos. A situação aqui que nós estamos vivendo, neste Salmo 126, é uma situação típica dessa que eu estou lhe falando, nesta noite. Deus havia libertado o povo de Israel das mãos de Faraó, de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. O mar se abriu. Num só dia, eles viram seus inimigos sucumbirem. Eles entraram na terra prometida. A geração de Josué, a geração de Caleb. Uma boa parte
já não entraram na terra prometida porque duvidaram, porque não creram na promessa. Mas a geração de Josué, a geração de Caleb, essa sim crera na promessa e entrara na terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, aquela terra a qual os espia, no qual era 12, um líder de cada tribo, das 12 tribos que representava a Israel. Eles foram no espaço de 40 dias espiar aquela terra, e trouxeram relatos que aquela terra era uma terra magnífica, a ponto de ser necessário 2 homens para carregar cacho de uva, de tão fértil, de tão produtiva, de tão abençoada que era aquela terra. Tudo que se plantava naquela terra, produzia. Tudo que se cultivava naquela terra, multiplicava. Ou seja, era a terra dos sonhos. E a geração de Josué e Caleb, eles acreditaram que era possível vencer os povos que ali habitavam. E vencer os povos que ali habitavam, e possuir aquela terra. E foram abençoados tremendamente naquela terra. Ou seja, eles não deixaram as circunstâncias, eles não deixaram as dificuldades, eles não deixaram os gigantes que momentaneamente se apresentavam diante deles serem obstáculos para eles alcançar a promessa que Deus havia prometido para eles. Josué e Caleb havia dito simplesmente uma palavra: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Eles não cochilavam em 2 pensamentos, eles tinham dentro de si esta convicção, que se simplesmente o Senhor se agradara deles, eles herdariam aquela terra, independente dos problemas, das dificuldades, das lutas que eles teriam que vivenciar para alcançar a terra. E assim sucedeu, eles alcançaram a terra, mas os anos foram se passando, e eles entraram numa zona de conformismo, eles entraram numa zona de apostasia. Esse mesmo povo que vira os seus pais padecerem no Egito devido à incredulidade, devido à oposição, à apostasia em relação aos princípios de Deus, agora esse mesmo povo agora se volta para a apostasia, esse mesmo povo agora se volta para o conformismo, esse mesmo povo agora começa a vivenciar um esfriamento espiritual, e Deus permite que esse mesmo povo venha a ser sitiado novamente pelos babilônicos. E eles são levados para ficar 70 anos no cativeiro, na Babilônia. Olha que coisa triste. Esse povo, eles vivenciaram um tempo magnífico na presença de Deus. Eles vivenciaram um tempo onde eles saíram de uma terra de escravidão para uma terra de possessão, aonde eles se tornaram senhores dessa terra. Eles reconheceram que pelas mãos deles, pelas forças deles, pelas condições, possibilidades deles, era impossível acontecer aquilo, mas isso tudo fez com que eles não se aproximassem mais de Deus, fez com que eles se distanciassem mais de Deus. Será que a primeira oportunidade que eu e você temos de nos avançar mais para perto de Deus, será que nós recuamos para mais distante de Deus? Será que nós não entramos muitas das vezes na zona de conforto? Será que muitas vezes nós não estamos nos atentando para o esfriamento espiritual que há em nós? Nós já não somos mais aquela pessoa que orava fervorosamente, nós já não somos mais aquela pessoa que tinha prazer em desvendar os mistérios da Bíblia, examinar a Bíblia. Não somos mais aquelas pessoas que participamos mais das vigílias, não somos mais aquelas pessoas que se atenta para o evangelismo, que se atenta para a consagração, aquelas pessoas que querem ouvir de Deus, aquelas pessoas que priorizam intensamente a intimidade com Deus.
Olha o que o salmista Davi disse: um dia na tua presença vale mais do que 1000. Olha o que o salmista Davi dizia: assim como as corças almeja pelas águas, assim a minha alma almeja por ti. Mas muitas das vezes as bênçãos nos faz esquecer do abençoador. Fato é que o pai da fé, Abraão, ele tinha um sonho de ser pai. E Deus realizou esse sonho e ele se tornou pai. Mas o fato dele se tornar pai não deveria, em hipótese alguma, fazê-lo desconhecer o fato de quem havia feito ele ser pai. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus não divide a glória dele com ninguém. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você é a menina dos olhos de Deus. E que Deus, ele tem ciúmes de você. E num dado momento, Deus pede a Abraão o seu filho. Deus pede o seu filho para sacrificá-lo. Porque Abraão agora colocara o filho Isaque, o filho da promessa, no lugar de Deus. Como se Isaque agora fosse Deus. Agora, ele não precisava mais levantar altares para Deus. Ele não precisava mais comover o povo a buscar os princípios, as leis de Deus. Não, agora ele já alcançou a promessa. Agora ele já alcançou aquilo o qual ele foi alcançado por Deus. Porque quando Deus o alcançou, a promessa que Deus fez para ele foi dar um filho para ele. E ele já havia alcançado a promessa. Isso agora faz com que ele não se atenta para Deus com a mesma intensidade que ele atentara antes de ter o filho. Será que isso não acontece comigo e com você quando Deus nos abençoa? Se aconteceu com Abraão, nós devemos nos policiar. Nós devemos refletir. Por que algumas coisas não estão dando certo na nossa vida? Porque nós sabemos que Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Será que nós não mudamos em relação a Ele? Será que as nossas prioridades não mudou em relação a Ele? O Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, diz que Ele é a videira, nós somos os ramos. E a videira, ela só pode produzir frutos quando elas estão interligadas com a raiz, quando ela está interligada junto com os galhos, quando ela na sua forma em si, ela está completa. Os galhos precisam estar interligados na videira, consequentemente, a videira precisa estar interligada na raiz. É um conjunto. E muitas das vezes falta em nós a presença de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo em relação a priorizar o reino de Deus. Jesus dizia: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Qual é essa comida, Jesus? Fazer a vontade do Pai. Qual é a fome que eu e você tem tido de fazer a vontade do Pai? O Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe o nosso assentar, Ele sabe o nosso levantar. Antes de falar qualquer palavra, Ele já a conhece toda. Aonde nós podemos se ausentar da sua presença? Se nós subirmos aos altos céus, lá Ele está.
Se subirmos aos lugares mais baixos, lá Ele está. Oh, quão maravilhoso é esse Deus! É um Deus que nos conhece no mais íntimo, no mais profundo. Eu posso esconder as coisas até de mim mesmo, mas de Deus eu não posso esconder. Sabe por quê? Eu não posso esconder. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E Deus está chamando você para perto dEle nessa noite. Deus está chamando você a uma reflexão nessa noite. Porque mais vale a sua alma para Deus do que o mundo inteiro. De que adianta você conquistar tudo e todos e perder a sua alma? Deus quer que você volte ao primeiro amor hoje. Deus quer que você volte às primeiras obras hoje. Ser aquela pessoa fervorosa na presença de Deus. Ser aquela pessoa que se alegrava com as coisas de Deus. Ser aquela pessoa que dava testemunho das maravilhas de Deus. Ser aquela pessoa que primeiro orava, depois agia. Aquela pessoa que não agia no impulso, mas antes de agir, ouvia a voz de Deus. Josué, o sucessor de Moisés, no capítulo 1, versículo 8, Moisés já era morto, e Deus fala com Josué: Josué, não aparta da tua boca, Josué, não em alguns instantes, não em alguns momentos, não em algumas situações, não, em todo instante, Josué, não aparte da tua boca o livro dessa lei, Josué. Ou seja, tudo que você for falar, tudo que você for compartilhar, tudo que você for, Josué, decidir, escolher, fazer, que você se fundamente nessa palavra, Josué, porque fazendo assim, Josué, você há de prosperar. Eles não prevalecerão contra você, Josué. Assim como eu fui com Moisés, e você testemunha disso, porque você é servo de Moisés, e foi servo de Moisés, e é sucessor de Moisés, eu vou ser com você também, Josué. As conquistas, muitas das vezes, nos faz nos sentirmos independentes, nos faz nos sentirmos donos das situações. Mal nós esquecemos que Ele é o olheiro, nós somos o vaso. E o vaso, quando ele não é constituído de uma matéria-prima verdadeira, ele contém impurezas. E ele não tem sustentabilidade. Ele não tem resistência. Ele é frágil. O difícil não é chegar. O difícil é permanecer. Muitos chegam, mas não permanecem. Sabe por que não permanece? Porque o Salmo 127, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, veja, não tem outra coisa. Se o Senhor, só o Senhor, é o único que pode edificar a casa. E se Ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, agora nós estamos falando apenas de uma casa, não estamos falando apenas de uma família, estamos falando de uma cidade. Em vão vigia a sentinela, em vão os recursos humanos trarão segurança. Mas os justos não são assim. São como a árvore plantada junto ao ribeiro. Se volte para Deus hoje. Esse povo, eles não estavam numa condição favorável, não é porque Deus não queria, não,
Eles não estavam numa condição favorável, porque as escolhas que eles fizeram os colocaram naquela situação desfavorável. Gálatas, no capítulo 6, versículo 5, diz que aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. O que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você nessa noite? Para a gente ter sabedoria. Como pode um cego guiar outro cego? Deus quer te dar discernimento hoje. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne. Ela não é contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, hoste espiritual. Nessa batalha que você está enfrentando, seja ela financeira, seja ela empresarial, seja ela profissional, seja ela sentimental, seja ela física, você precisa entender que você é mais do que vencedor. Pastor, como assim, pastor? Porque eu sou nascido de Deus. Você é nascido de Deus. E o que vence as lutas não é o braço de carne. O que vence a luta é o braço do Senhor. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso, eu digo para você, com toda a convicção, maior é o que está com você, do que o que está no mundo. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele dá força àquele que já tem força. Mas multiplica a força daquele que não tem nenhuma força. Por isso, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você comece a buscar em Deus uma direção. Porque você acha, você imagina que Deus se esqueceu de você. Aonde está Deus nessa situação? Por que disso? Por que daquilo? E Deus está dizendo para você nessa noite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus está dizendo para você nessa noite que você como pai, você como mãe, você sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais Deus, Ele há de conceder a você coisas boas também. Então Deus quer que você glorifique a Ele. Deus quer que você traga à memória aquilo que te traz esperança. Deus quer que você traga à existência o inexistente. Deus quer que você profetize que a glória da segunda casa há de ser maior do que a glória da primeira. Deus quer que você reconheça que Ele é Senhor sobre essa situação que você está enfrentando. E se Ele se agradar de você, você vai prevalecer. Porque Ele tem poder para mudar esse coração. Ele tem poder para abrir essa porta. Ele tem poder para te dar sabedoria para você encontrar uma solução para esse problema. Ele tem saúde para você que se encontra nesse leito, nessa UTI de enfermidade. Ele tem transformação para a sua família. Ele tem promessa para os teus filhos. Ele tem promessa para a sua vida espiritual. Ele tem um futuro
extraordinário para você. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eles voltaram novamente do cativeiro, o qual eles ficaram 70 anos. Agora eles voltam novamente para Sião, para a terra da promessa, para a terra da bênção. E eles dizem que o Senhor encheu o coração deles de alegria. Esse texto diz que o Senhor colocou um cântico novo em seus lábios. Eles estavam como os que sonham. Olha que coisa profunda, olha que coisa tremenda. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. O possível nós fazemos, mas o impossível é Deus que faz. E o nosso Deus é um Deus de já. Ele conhece a sua situação melhor do que você mesmo imagina. Ele sabe como tocar nessa situação de uma forma que você possa encher o seu coração de alegria. De uma forma que você possa voltar a profetizar: grandes coisas fez o Senhor por mim. Ele pode colocar um cântico novo no teu lábio. E as outras nações vão dizer: verdadeiramente, somos testemunhas que grandes coisas fez o Senhor por eles. Porque nós sabemos o poderio que havia na Babilônia. E para esse povo ter saído da Babilônia como saíram, para esse povo governar como estão governando, se tornarem os senhores da situação como estão se tornando, e como se tornaram, é porque verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por eles. O que Deus fez por esse povo, Ele pode fazer por você também, Ele pode fazer por mim também. Mas que eu e você, quando Deus fizer aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos profetizando, nós não venhamos endurecer o nosso coração. Nós não venhamos entrar novamente num tempo de apostasia. Nós não venhamos nos tornar novamente independentes. Mas que nós venhamos entender que nós não vivemos por nós mesmos. Nós vivemos por Ele e para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda exaltação. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e sei que você também está sentindo a presença de Deus aí. Diga ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor. Somos gratos a Ti
porque não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que escolheu a nós, foi o Senhor que nos fez mais, muito mais do que vencedores. Não nos deixe nos apoiar nas circunstâncias adversas, atuais e presentes, mas que nós venhamos nos apoiar nas promessas que o Senhor nos fez. O Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não cumpriria. Por isso, como povo de Deus, como família de Deus, eu tomo posse nessa noite da minha vitória, no nome de Jesus. Eu quero te abençoar, você que está nos ouvindo através das redes sociais. Quero abençoar você que está aqui no culto presencial. Quero já abençoar as pessoas que vão ouvir esse culto amanhã, esse mês, daqui a uns anos. E quero declarar toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais sobre a vida de vocês. Compartilhe essa live, porque aquele que ganha alma, sábio é. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Não tem outro meio de nós obtermos fé, a não ser ouvindo a palavra de Deus. Então, mais uma vez eu peço para você, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Igreja Projeto Vida, se inscreva, para você ter ali as notificações das coisas que a igreja possa promover, e você possa ser edificado e edificar outras pessoas também. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.